aproveitando o tema pneumonia bacteriana aguda, principalmente comunitária, você tem 2 cuidados que tem que ter aqui. Né? Quando eu falo em terapêutica, deixa eu aproveitar esse tema, eu tenho que falar de 2 cuidados. Você precisa estar atento se essas pneumonias são de origem bacteriana, né, claro, e se elas têm risco de ter infecção Pseudomonas aeruginosa ou infecção por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Então, aqui você precisa tomar esse cuidado e analisar se esse paciente tem esse risco. Ou por uma colonização prévia, às vezes você pode saber o doente que pode estar acamado, com algum instrumento de invasão, como catéter, como o catéter vesical, né? E você precisa ser obrigado a fazer uma cobertura mais específica. Então, tem que tomar esse cuidado no manejo, tá bom, pessoal? Então, quando eu falei um beta-lactâmico macrolídeo ou uma quinolona respiratória, são pneumonias bacterianas aguda comunitária, sem fatores de risco para esses 2 agentes, que são importantes. E tem um artigo, entendeu? Deixa eu citar para vocês uma coisa interessante, um artigo publicado um tempo atrás, não muito tempo, pouco tempo atrás, que foi ano passado, se eu não estiver enganado. Eu já dei colocando essa referência para vocês aqui no Instagram, onde os pesquisadores fizeram o seguinte: eles receberam os pacientes com pneumonia bacteriana aguda no hospital, principalmente que foram internados, né, que tinham moderado ou grave, e fizeram o escarro desses doentes. Então, todos os doentes que tinham tosse com expectoração, um escarro, que a gente considera um escarro de boa qualidade, entre aspas, foram estudados. E aí, o que foi feito nesses doentes? Foi avaliado a coloração específica deles, né? Se era Coccus gram-positivo, que sugeria um Staphylococcus aureus, ou se era um bacilo gram-negativo, que sugeria Pseudomonas aeruginosa. Então, o que era feito? Na hora que se isolava, eles utilizavam o esquema antimicrobiano específico para cada situação dessa. Então, quando eles faziam o esquema terapêutico, eles avaliavam. Se não crescesse nesses doentes de risco de tratar com tratamento para Staphylococcus aureus resistente à oxa e Pseudomonas aeruginosa. Então, você tem que usar drogas, por exemplo, como... Vou dar um exemplo rápido aqui. Para Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, você vai usar vancomicina. E para Pseudomonas aeruginosa, você pode usar cefepime ou piperacina tazobactam, ok? E aí, esse doente com risco dessas cepas usava esse esquema antimicrobiano. Essa associação vai cobrir os comuns da comunidade, que é pneumococos, hemófilos e moraxella. E aí, você tratando esse doente, você usava o escarro como marcador de manter ou não o esquema. Então, quando você não conseguia isolar o Staphylococcus aureus, você não isolava o Staphylococcus aureus oxarresistente, ou você não isolava a Pseudomonas aeruginosa, você suspendia esse esquema e trocava para o esquema primário, um paciente de risco para isso. Então, mostrou que, nesse estudo, mostrou um grande benefício de você usar o escarro na entrada desse doente para diminuir o uso de medicamento específico para essas cepas. Então, é uma coisa bem interessante. Então, quando a gente está naquela situação onde você tem que tratar Pseudomonas aeruginosa ou tratar Staphylococcus aureus, o escarro pode ser um bom marcador para você de utilizar ou não utilizar. Ok? Então, isso é uma informação nova, recente, estudo bem feito, comparativo, que mostrava que a gente poderia utilizar. A gente não utiliza muito escarro em paciente com pneumonia bacteriana aguda, né? Mas é interessante que nesses casos de pneumonia mais graves, vale a pena você avaliar e aí você utilizar ou manter ou não um esquema terapêutico mais específico, ok? É isso que eu lembro, não tenho todo o detalhe aqui, obviamente, é um artigo grande também, um estudo bem feito, mas esse era o recado na época desse estudo.